Olá, pessoal. Ai, Olá, Raquel, tudo bem? Já já que a gente começa, vamos por enquanto conversar um pouquinho. Tá ótima a imagem. que bom. E o som, tá me ouvindo bem? Tô entrando Bernadette, Jananello, Diego Costalini, Diálogo Assertivo, que eu não me lembro quem é, Lucas Matoso, Fer Cavalcante é. Quem mais? Reinaldo, Thaís. Bem-vindos todos vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui. E nós estamos aqui começando, então, mais esse trabalho. Vamos aguardar um pouquinho, chegar mais pessoas e também entrar a nossa convidada Camila, né, Raquel? Já já que a gente começa para valer. Vamos lá. Hum, já já a Camilinha também entra. Camila. Vamos ver. A Camila. Diele, ó, essa foi o Unifeb. Oi, Jade. Deixa eu aumentar o volume aqui. Os ex-alunos, encontrando alunos. Pois é. Olha, tem até o meu sobrinho aqui, Alexander, Maria Ai, Carol, Marilza. Bem-vinda, Marilza. Quanta gente boa, gente conhecida, que gostoso. Olá, pessoal, tudo Agora bom? sim, Camila. Ótimo, bem-vinda, querida. Estamos começando, Obrigada. então. Vamos começar, então, a nossa live, sem mais delongas, porque o horário, a gente gosta de manter o horário. Enquanto isso, bem-vindos, começando, gente. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui nessa primeira live, é a primeira vez que eu organizo uma live. Então, com muita insegurança, com muito, assim, muita preocupação, mas vamos lá. O objetivo é realmente trocar, conversar, ouvir mais vocês todos e trazer as nossas convidadas aqui, que têm contribuições incríveis também sobre a assertividade. Então, é um prazer enorme. Eu gostaria de começar apresentando as minhas convidadas. Depois eu deixo vocês se apresentarem, mas deixa eu falar um pouquinho de vocês, tá bom? Sim. É muito prazer mesmo ter Raquel e Camila aqui comigo. As duas são doutoras em habilidades sociais, são terapeutas e têm uma experiência fantástica também com pesquisa, com estudo, com programas de treinamento, com cursos, com a parte acadêmica, com a parte profissional. E a gente tem uma relação também de amizade. Então, isso daí é uma coisa que conta muito. É muito agradável conversar com vocês hoje, tendo a companhia de pessoas tão queridas e vocês todos também muito queridos. Então, aqui, eu gostaria de falar, então, a Raquel atende adultos e adolescentes, é supervisora de estágio também, em clínica, ministra palestras, então você tem muita vontade para fazer perguntas para a Raquel, tá bom? E a Camila atende crianças, atende adolescentes, adultos, também ministra aulas, dá cursos, outra pessoa que pode ser perguntada. E eu vou ficar também muito à vontade. Se vocês tiverem perguntas para mim e não souber, eu tenho as universitárias aí para perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu gostaria, então, de passar a palavra, primeiro para a Raquel, para ela cumprimentar, se apresentar, completar alguma coisa que eu não falei. Tudo bem? Ei, boa noite a todos. Hilda, muito obrigada pelo convite. Também fico muito feliz em participar. É uma grata oportunidade de revê-la, rever a Camilinha. Boa noite, Camila. Agradecer a todos que estão participando da live. Estou vendo que entraram vários ex-alunos, alunos atuais da Unifeb. É um prazer enorme participar aqui junto. Eu estou atualmente afastada da Unifeb, então é uma forma de me reconectar aos alunos. Eu fico super feliz com a oportunidade. Muito obrigada. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Eu estou vendo aqui também muitas pessoas que eu sei que vieram através de você, através de vocês, outros colegas nossos, ex-alunos. Estou muito feliz com o fluxo de vocês, gente. Vamos lá, vamos aproveitar bastante essa live. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Camilinha, por terem aceito o convite. Camila?
Me ouvem bem, gente? Eu tirei aqui o som enquanto outras pessoas estão falando, porque eu acho que faz barulho, né? Mas aí veja se me ouvem bem. Vamos fazer isso. Vocês querem que eu desligue também o meu enquanto isso? Enquanto você está... Beleza, beleza. Bom, assim como a Raquel, também queria agradecer o convite da professora Zilda. Para mim é um prazer estar aqui e falar de um tema que eu gosto tanto. Eu acho que a assertividade é um desafio importante, né? É um desafio na medida em que eu acho que é uma das habilidades mais difíceis, porque tem um risco de reação indesejada dos outros, e isso freia as pessoas para serem assertivas. Mas é muito importante, espero que ao longo aí da nossa conversa a gente mostre o quanto que a assertividade influencia nas relações, na qualidade de vida. Então, acho que é um tema necessário, né? Acho que vai ser uma troca bem rica aí que a gente vai ter. Precisa agora desmutar, Zilda. Muito bem lembrado, Camila. Nós temos que pensar o seguinte: de alguma maneira, quando nós estamos falando de assertividade, nós estamos falando do lado mais desafiante, beligerante, até incômodo das relações interpessoais, porque vão implicar em enfrentamento, não é mesmo? Mas a gente deu bastante espaço para isso nesse começo desse meu perfil profissional, por pedido, atendendo a pedido de vocês que estão nos assistindo. Foi uma tentativa de responder a uma demanda que veio de vocês. Mas eu gosto sempre de lembrar que o campo das habilidades sociais é muito mais amplo do que isso. A gente não pode esquecer também o lado das relações harmoniosas, afetivas, empáticas, construtivas, não é? De expressão de solidariedade, de amor, de relações educativas, seja na família, seja na escola, de relações produtivas no trabalho, de construção de relacionamentos, de amizade, tudo isso tão importante, de parcerias afetivas e tudo mais. Então, habilidades sociais é um campo bastante amplo. E nós estamos aqui seccionando, focando especificamente a questão da assertividade, que tem também todo um conjunto de implicações, é sobre isso que nós vamos conversar, e é sobre isso que eu gostaria de vocês já irem colocando as suas perguntas, tá bom? Inclusive perguntas para a Camila e a Raquel. Nós temos algumas perguntas já selecionadas aqui, mas a gente vai respondendo à medida que vocês vão falando. E as perguntas que a gente não responder aqui, a gente vai responder ao longo da semana. Não se preocupe, todas as perguntas vão ser respondidas, tá bom? Então, nós temos que lembrar de tudo isso e lembrar que hoje, especificamente, nós vamos falar de assertividade. Vocês viram que durante a semana eu já coloquei algumas coisas mais sobre assertividade. Hoje, por exemplo, sobre competência social assertiva, esse paralelo que a gente faz entre a competência social e a competência social assertiva. Isso é muito importante. As dicas e critérios para um desempenho socialmente competente na assertividade. E isso tudo ajuda a gente a resolver também muitos dos impasses e dilemas, inclusive conceituais, a respeito de assertividade. Então, nós temos ainda mais coisas para falar, mas eu vou começar passando a palavra já para as minhas convidadas, para a Raquel e a Camila. Eu tenho algumas perguntas imediatas para Raquel e para Camila. E uma delas, viu, eu tinha colocado para vocês, algumas perguntas foram feitas pelos seguidores, outras eu já tinha feito para a Camila e para a Raquel. Qual a importância da assertividade no contexto terapêutico e clínico? E se vocês poderiam dar exemplos práticos para a gente de atendimento em que aprender assertividade fez toda a diferença. Então, eu vou deixar muito à vontade. Quem quer começar? Camila, quer começar? Quer que eu comece? Fica à vontade. Bom, então eu vou dizer, Raquel, comece. Tá bom? Então vai. Vamos lá. Eu vou tirar meu som para a gente... Tá bom. Bom, Zilda, Camila, pessoal, na clínica, assim, o desenvolvimento da habilidade de assertividade, ela perpassa muitos casos, né? A gente recebe muitos casos que, inicialmente, o paciente nem se dá conta das dificuldades que tem. Então, muitas vezes, ele chega com relatos de outros tipos de problemas, geralmente associados a sentimentos.
Os pacientes, eles procuram ajuda se queixando por estarem ansiosos, por terem medo de algumas coisas que podem vir a acontecer na vida, por estarem se sentindo mal, deprimidos. Então, a maior parte das vezes, o paciente procura o atendimento psicoterapêutico em função de sentimentos, né? Sem se dar conta, muitas vezes, dos padrões de comportamento que estão associados a esses sentimentos. E na medida em que a gente vai entendendo um pouco melhor o caso, nós vamos percebendo que muitos dos problemas que ele enfrenta na vida e muitas das condições que geram esses sentimentos indesejáveis, dolorosos, difíceis de serem experimentados, tem a ver com um baixo repertório assertivo, porque ele não vai criando condições de ir produzindo situações melhores para a própria vida, colocando limites em condições indesejadas que ele está vivendo, estabelecendo regras para as outras pessoas lidarem com ele. Então, uma série de coisas que vão se acumulando problemas na vida em função de dificuldades assertivas. Não conseguem se defender em situações em que está sendo agredido, não consegue defender os próprios direitos. Então, tudo isso, eu falo assim, vai tirando a cor da vida, né? Eu costumo dizer isso para os pacientes. A vida vai ficando acinzentada, porque a vida vai ficando muito mais com a cara dos outros do que com o jeitinho dele, com as preferências dele, com coisas que ele gosta de viver, com relações mais leves. Então, eu falo, a vida vai perdendo um pouco a cor. E, nesse sentido, o desenvolvimento de repertório assertivo perpassa muitos casos. Inclusive, eu comentei com muitos pacientes a respeito da live e pedi para que assistissem, porque a gente fala sobre habilidades sociais na terapia, falo muito sobre assertividade, apresento literatura para os pacientes conhecerem um pouco melhor sobre o assunto, entenderem um pouco melhor sobre si mesmos, e falei bastante sobre participarem hoje da live para poder terem oportunidade de ouvir também vocês falando a respeito. O que você acha, Camila? Como você pode complementar aí para mim? Zilda, você está com o áudio desligado. Gente, eu sou novata nesse negócio, então ainda vou errar aqui, esqueço de pôr o som, peço desculpas aí pelas falhas, tá? Mas a gente vai pegando jeito, vamos lá. Eu acho que a fala da Raquel é muito importante, ela mostra bem o quanto que nós precisamos cuidar da assertividade no contexto terapêutico, embora as pessoas não cheguem para a terapia dizendo, eu não sou assertiva. Ela diz dos desdobramentos, das dificuldades, mas às vezes nem sabe o nome ou nem sabe classificar o que é que ela tem, não é mesmo, Raquel? Exatamente, Zilda. E aí, o processo terapêutico, parte do processo terapêutico, a pessoa começar a entender um pouquinho o que as atitudes dela têm a ver com o próprio sofrimento dela e com as condições de vida que ela gera. Então, a gente vai gerando um autoconhecimento no paciente, ajudando ele a perceber o que o afeta, por que ele tem tais dificuldades, né? Então, é todo o processo de autoconhecimento, inicialmente, para, a partir de então, a gente começar a planejar processos de desenvolvimento dessa habilidade, né? Para que ele comece a se preparar para essa habilidade e se encorajar para isso, porque como a Camilinha falou logo no começo, é uma habilidade difícil, delicada de se desenvolver, porque ela tende a gerar muita resistência mesmo nas pessoas do convívio, né? Geralmente gera um impacto, quando a pessoa começa a ampliar seu repertório assertivo, isso impacta o ambiente dela. E inicialmente as pessoas tentam não colaborar para o desenvolvimento desse repertório dos pacientes. Então, é realmente muito desafiador, porém completamente necessário. Perfeito. Então, olha, gente, eu vou passar a palavra para a Camilinha, mas antes disso eu queria chamar a atenção de vocês para vocês fazerem comentários, perguntas, vão colocando aqui, porque a gente vai responder. Então, por exemplo, de tudo isso que a Raquel falou, que dúvidas, que curiosidades, que perguntas vocês teriam, porque ela está aqui, vamos aproveitar, né, para perguntar, para saber mais sobre isso. Então, agora eu passo um pouco a palavra para a Camila, para ela falar também sobre a questão do contexto terapêutico, contexto de atendimento clínico e assertividade, como é que é na experiência dela. Uma pergunta que eu vou fazer, bem específica, viu, Camila? É se você tem algum caso, alguma situação assim, bem especial que te chamou muito a atenção. Boa. Bom, gente, acho que ao longo aí do tempo que eu tô na clínica, tá me ouvindo? Ouve?
faz aí 13 anos que eu estou atendendo, acho que eu também já vi bastante situações em que a assertividade fazia parte das demandas ali que a gente trabalhava em terapia. Acho que até vem algumas pessoas com um bom autoconhecimento trazendo as queixas relacionadas à assertividade, mas a maioria das pessoas vem com outras queixas diversas. Algumas em relação à autoestima, ansiedade, depressão, como a Raquel mencionou, mas eu também já vi, né, pensando em casos que a professora Zilda comentou, eu já vi pessoas, por exemplo, com questão de abuso de substâncias, né, e da dificuldade aí de negar, né, o início aí do uso da substância. Então, eu estou num grupo que todo mundo faz uso da substância, e o quanto é difícil eu negar e dizer que eu não vou usar, né, envolve assertividade aí. Também já vi situações de pessoas que tinham uma dificuldade para permanecer no trabalho. Então, essas pessoas eram desligadas consistentemente das empresas, do ambiente de trabalho. E as pessoas não conseguiam ter uma ideia de por que isso acontecia. E muitas vezes isso está também relacionado com assertividade, tanto no sentido do extremo da passividade, né, mas também muitas vezes da agressividade, as pessoas que se colocam aí nas relações de um jeito mais agressivo, mais desrespeitoso, mais ofensivo, e as pessoas não percebem que elas agem assim com o outro. E aí o quanto que isso traz de prejuízos, né, para as relações pessoais, mas também profissionais das pessoas. Né? Então, acho que já vi aí muitas situações que envolvessem a assertividade. E acho que, pensando aí também nessa ideia do quanto é importante a gente desenvolver a assertividade, eu costumo pensar e falar para os meus pacientes na clínica que eu acho que a assertividade é importante para a pessoa que é assertiva, para a relação, e para o interlocutor também, né? Para a pessoa que se comporta de uma forma assertiva, ela está ali desenvolvendo autoestima, autorrespeito, mas também é importante para a relação. Vamos pensar aí que a assertividade, ela estabelece uma relação mais equilibrada, mais de igualdade, e aí uma relação que me parece mais saudável e que tende a ser mais duradoura, né? E também é bom para o interlocutor. Vamos pensar como é que vocês se sentem interagindo com uma pessoa agressiva, né? Provavelmente a gente sai muito desestabilizado ali, né? Machucado muitas vezes daquela interação, né? E também vamos pensar como é que é interagir com uma pessoa passiva. Eu também acho que é difícil interagir às vezes com a pessoa passiva, porque a gente não se sente às vezes à vontade para ser assertivo, né? A gente pensa, puxa, essa pessoa está fazendo tanto por mim, está se desdobrando, ela não nega nada, ela não discorda de mim. Como é difícil, né, a gente interagir também com pessoas que são mais passivas. Então, o interlocutor também se beneficia. Mesmo que na hora o interlocutor estranhe, como a Raquel comentou, né, uma mudança aí de padrão, sempre traz aí, muitas vezes, traz um estranhamento. Mas também traz benefícios para o interlocutor. Né? O interlocutor também se sente mais à vontade numa interação aí com uma pessoa assertiva. Então, acho que tem um combo aí de vantagens. Zilda, tá mutado. O microfone está de fora aqui. Muito bom, Camila. Eu acho que essa experiência prática sua e mostrando o impacto positivo dos ganhos de assertividade no processo terapêutico, não só para a pessoa, mas também para o outro, é alguma coisa que a gente não pode esquecer, porque a gente fala muito no objetivo de si. Em geral, quando a gente fala de assertividade, a gente está falando das nossas necessidades, né? E quando a gente fala de empatia, a gente está olhando para a necessidade do outro. Mas o outro também precisa que a gente seja assertivo. É na medida que a gente é assertivo que a gente vai cultivando relações autênticas, relações com base na sinceridade, naquilo que a pessoa pode confiar, que aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto. E isso daí fortalece a relação. Realmente é alguma coisa muito importante. Infelizmente, a nossa cultura, ela não cultiva tanto isso. E uma coisa que tem a ver com a pergunta da Maria Carol. Maria Carol, muito boa a sua pergunta, Maria Carol. Eu vou colocar aqui a sua pergunta. Como é que... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a sua pergunta aqui para fixar aqui para vocês verem a pergunta também, tá? Então, vocês estão olhando aí como os fatores culturais podem impactar no desenvolvimento de habilidades de assertividade. Nossa, muito importante e muito forte, não é? Vocês que estão na clínica, na terapia, a Carol, a Camila, muito do que vocês recebem tem a ver com a influência de fatores culturais, não é mesmo? Fatores de gênero, fatores do tipo de educação que a pessoa recebeu. Nós somos educados para não dizer não, para a gente
a gente acaba criando muitos medos, muitos receios de enfrentamento, de lidar com a discordância. Isso é cultural também. E é cultural, infelizmente, não reconhecer a importância da assertividade. Uma vez nós fizemos uma pesquisa e perguntamos para os professores, assim, demos uma lista de itens de habilidades sociais e pedimos para eles valorarem, de 0 a 10, quais são as mais importantes? Quais são as mais importantes para os alunos? E aquelas perguntinhas, aqueles itens que tinham mais a ver com enfrentamento, por exemplo, discordar, fazer uma crítica e tal, eles estavam lá embaixo na avaliação. Eles não estavam sendo os mais valorizados. É muito possível que isso seja parte dessa cultura nossa. O que vocês acham disso? Camila e Raquel. Deixa eu começar com a Camila agora. Achei a pergunta também bastante interessante, Zilda, e fiquei pensando, né, na questão cultural, por exemplo, atendendo crianças. Eu vejo que tem uma tendência maior das meninas virem para terapia com queixa de passividade e dos meninos virem para terapia com queixas de agressividade. E isso tem muito a ver com o papel que a gente espera dos meninos e das meninas na nossa cultura, né? Então, acho que esse é um ponto aí para a gente se atentar para práticas culturais mais assertivas, né? Acho também que tem muito da família aí de origem, né? Tem algumas famílias que vêm com aquele ditado de em boca fechada não entra mosquito. Então, as pessoas aprendem a não se posicionarem. Por outro lado, tem famílias que usam uma prática de você vai falar tudo o que você pensa, né? E aí a gente confunde assertividade com agressividade, né? Então a pessoa acha que ela pode falar o que ela quiser, na hora que ela quiser e do jeito que ela quiser, né? Eu também de sincericídio, né? Aquilo que Exatamente. não vale, não é sempre assim. Não. Mas, olha, muito interessante. E os desdobramentos de tudo isso, não é? O fato de você não ser assertivo, isso daí vai gerando outros problemas. Mas a cultura é um aspecto bastante forte. Eu tinha selecionado aqui para falar, mas antes quero ouvir a Raquel. Raquel, o que você acha dessa parte aí? Cultural, dentro dos processos de atendimento também. Sim, é muito significativo como isso aparece, né? E a exemplo do que a Camilinha citou a respeito do desenvolvimento desses padrões na educação das crianças, do perfil dos meninos e das meninas e do tipo de queixa, a gente vê isso refletindo na vida adulta. É muito comum a gente receber casos de mulheres que estão submetidas a relações abusivas, né? E tem uma questão cultural muito forte da mulher entender que ser passiva e se subjugar a algumas funções do outro é gesto de amor. Eu discuto muito isso em terapia com os pacientes, o quanto muitas vezes se confunde uma relação de submissão, de passividade, de só atender ao desejo do outro como um gesto de amor esperado da mulher. E, ao mesmo tempo, padrões agressivos do homem, como, por exemplo, comportamentos de ciúmes excessivo, de controle do que a mulher está fazendo, da roupa como ela está vestida, com quem ela conversa, esse controle excessivo e limitante que ele coloca, que a gente entende como um padrão extremamente agressivo, também sendo romantizado, entendendo como parte da relação afetiva, como o homem fazendo isso como um direito dele, e como um gesto de amor e de cuidado. Então a gente vê o quanto que a cultura confunde os limites entre passividade e submissão e gestos de amor, agressividade e expressões de amor, e isso gera uma confusão realmente significativa que leva à manutenção de relações bastante sofridas na vida. Isso é muito importante que você está falando, e a gente pode colocar uma questão muito séria aí, que é a pergunta da Renata Severo. A Renata está perguntando aqui, como podemos incentivar a assertividade nas crianças? O que vocês falaram começa na infância. Essas diferenças de gênero, a menina aceitar que, afinal de contas, o menino até pode gritar e ela não, ou que ela tem que ser toda delicadinha, etc., ou que não pode dizer não, como a Raquel está falando. E a relação abusiva lá na frente, e às vezes até na infância mesmo, tem muito a ver com a falta de assertividade e com... Não é a falta de assertividade, é a cultura
que acaba ensinando que criança tem que aceitar tudo. Ela não tem que aceitar, ela tem que questionar, ela tem que dizer não, ela tem que ser aceita quando ela faz tudo isso, não é mesmo? E ser valorizada na sua assertividade. Aquela pesquisa que eu falei, quer dizer, não é valorizado. Então, uma criança, no meio de uma sala de aula, ela pode, de repente, discordar. Professor, eu não estou concordando com isso daí. Vocês já viram muito isso? Provavelmente não. É muito difícil até acontecer. E seria importante que hoje, a gente fala tanto em desenvolvimento socioemocional na escola e tudo mais, as crianças em casa, na família, na escola, elas precisam também desenvolver assertividade. Porque é uma maneira dela começar a criar as condições de se defender. Um exemplo bem simples, né, Camila? Fala aí do bullying. Bullying e assertividade, Camila, que é a sua seara. Camila fez trabalho nessa área, gostaria até que você aproveitasse o gancho aqui de ensinar assertividade para as crianças e o impacto disso sobre se defender de bullying, sobre impedir que outras pessoas pratiquem bullying, etc, etc. Enfim, o que você acha, Camila? Boa, Zilda. Fiz meu doutorado na área de bullying e habilidades sociais, junto com o Almir e com a professora Zilda Delprete, e o que a gente verificou aí ao longo da minha pesquisa é que nas crianças que eram mais agressoras, prevalecia, né, a agressividade, né, a falta de assertividade por esse lado mais agressivo. Já nas crianças que eram vítimas, prevalecia a passividade. Mas mesmo nas testemunhas de bullying, também prevalecia muitas vezes a passividade. As testemunhas não concordavam, não gostavam do que estava acontecendo, do que elas estavam vendo, mas elas não conseguiam reagir de uma forma assertiva para interromper aquele tipo de agressão. Né? Então a gente vê mesmo como é uma questão cultural do quanto é difícil e do quanto a gente não ensina as nossas crianças a serem assertivas. Acho que, ouvindo a professora Zilda falar, acho que eu me lembrei até de situações aí, de casos que eu já atendi, de muitas vezes as famílias chegam no consultório da terapeuta falando: puxa, eu queria que meu filho se defendesse do bullying na escola, eu queria que ele se posicionasse mais com os coleguinhas, meu filho sempre deixa os coleguinhas escolherem a brincadeira, sempre empresta os brinquedos, mesmo quando ele não quer emprestar, então eu queria que meu filho aprendesse a ser mais assertivo. E aí, conforme a gente vai ensinando na clínica a criança a ser mais assertiva, depois a gente ouve dos pais dizendo: nossa, mas meu filho tá um pouco mal criado, porque ele fica me falando coisas, fica dizendo, né, coisas em momentos que eu não quero, fica falando coisas desagradáveis. E aí o que a gente vê é, os pais querem que a criança seja assertiva num outro contexto, mas não com eles. Então, se a gente não valorizar as crianças serem assertivas com a gente, dentro de casa, na terapia também, nós, psicólogos, também temos o papel de, quando a criança expressa, né, um desejo, uma vontade, né, um direito dela, né, também a gente tentar atender na medida do possível, né, a gente vai estar valorizando ali, dando consequências positivas para a assertividade daquela criança e ela vai conseguir desenvolver mais essa habilidade. Você me fez lembrar, Camila, daquele caso específico, de um caso específico que a Almira que relatava sempre em nossos cursos, né? A mãe está deitada no sofá e pede para a criança: traz um copo d'água para mim, e a criança diz: não, agora eu estou muito ocupada. Como assim? Eu cuidei de você 9 meses, eu cuidei de você a vida inteira, nem um copo de água você pode trazer para mim. Ou seja, incitar a culpa ao dizer não, ao recusar, ao se mostrar também dentro das suas próprias necessidades, é alguma coisa que acaba punindo e dificultando o desenvolvimento da assertividade na infância. E isso é muito sério. É muito importante desenvolver essa assertividade na infância, né? Aqui tem mais uma perguntinha. Eu gostaria, antes de passar adiante, da gente colocar... tem várias perguntas já aparecendo. Que legal, gente. Muito bom, viu? Eu vou fixar aqui mais uma pergunta. Olha só, essa pergunta aqui do William. William, muito boa pergunta. Como em uma relação de hierarquia, como no trabalho, ser assertivo com o chefe, que exige mais do que a minha função pede? Pergunta boa. Eu tive uma pergunta dessa, que foi a Kimberly que fez também. Como lidar com a agressividade do chefe? Essas relações que envolvem desequilíbrio de poder e que envolvem a desigualdade de troca, ou seja, aquilo que você faz é aquilo que a outra pessoa pode fazer e até punir do seu desempenho, faz toda a diferença. Não é uma relação equilibrada,
nesse sentido, né? E aí, eu gostaria de ouvir vocês primeiro. Depois eu queria fazer um comentário, mas antes eu quero ouvir agora a Raquel. Ai, que bom poder responder para o William. Eu fico feliz. O William é aluno nosso aqui da Unifeb. Que bom, William. Obrigada pela pergunta. Então, é delicado, né? Porque tem relações de autoritarismo, de poder, de desequilíbrio, né? De poder dentro da relação, e isso com certeza dificulta muito. E o que eu penso é que nesses casos a gente tem que fazer uma avaliação de risco, né? Isso porque, como a gente falou no começo, muitas vezes isso pode gerar um estranhamento do receptor, né? Do outro da relação, que pode ser uma pessoa mais agressiva, mais abusiva, como está aparecendo pela pergunta, né? Que não geraria uma condição de demanda excessiva se não estivesse usando aí de um autoritarismo, de um poder que tem, e que provavelmente usa desse poder e dessa estratégia para poder abusar do outro. Então, eu entendo que nesses casos a gente tem que fazer uma avaliação de risco, porque há um risco razoável de não ser bem recebido, uma atitude assertiva nesse momento, uma postura assertiva nesse momento. Então, a gente precisa fazer a avaliação do risco. Quais os riscos que estão envolvidos nisso? Eu posso perder o meu emprego por isso? Eu posso perder uma promoção por isso, né? Eu preciso fazer essa avaliação de risco. E a gente vai fazer essa avaliação de risco fazendo a leitura de episódios anteriores que aconteceram. Às vezes a gente testar com coisas mais simples, né? Começar de forma mais gradativa, uma recusa pontual, observa a reação. A gente vai fazendo uma avaliação de riscos. E se a gente percebe que a situação é realmente arriscada, da gente perder o emprego e tudo mais, eu sempre sugiro que a gente comece a ter um plano B e uma carta na manga. E comece a planejar uma vida independente deste trabalho. Comece a desenvolver estratégias para busca de outros campos de trabalho para a nossa vida. Porque provavelmente essa condição abusiva vai permanecer. Vai ser difícil a gente conseguir mudar a cultura de uma empresa, de uma instituição, né? Especialmente se a gente não ocupa cargos que participam dessas etapas de planejamento e decisórias dentro da empresa. Então, eu acho importante a gente fazer esse teste gradativo e observar as reações, observar como a pessoa funciona em outras relações, e na medida em que a gente observa que ser assertivo é de um risco de ser mandado embora, e que para permanecer no trabalho eu vou precisar ter uma postura muito passiva e me manter numa condição de abuso, eu entendo que é um tempo da gente começar a se planejar para sair desse contexto. Não é lugar que dá para a gente ficar. E aí é ter repertório assertivo para outras buscas, para mandar currículo, para fazer contato, para buscar outros trabalhos, porque não dá para a gente se manter em condições abusivas. Então, se eu não vou conseguir pôr limite, se eu não vou conseguir interromper nesse contexto, eu preciso sair dele. Zilda, você está sem o áudio. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala neste livro, num item chamado Quando é que a assertividade não é a melhor opção? Em muitos momentos é mais assertivo não ser assertivo nesse caso, não responder, na verdade. Não é não ser assertivo, é não responder, é sair da situação, é buscar outra alternativa. Existem outras situações ainda, e eu acho que a Raquel colocou uma, mas eu acho que a gente pode colocar uma outra situação até um pouco diferente, que é quando há um conflito de valores muito grande. Por exemplo, eu vou discordar de alguém, vou ser assertivo, discordando de alguém quando os valores são totalmente opostos, quer dizer, não tem base comum de comunicação, então não vai resolver, não vai adiantar. E em alguns casos, quando essa pessoa é uma pessoa do nosso relacionamento, ou uma pessoa já mais velha, ou é uma pessoa que está numa condição de saúde vulnerável e tudo mais, aí é uma questão também até de empatia. A gente não vai prensar, não é assertividade a todo custo. Bom, então eu sou assertivo, eu tenho que ser assertivo com todo mundo, em todo momento, em toda hora. Não é isso. Mas certamente essa avaliação de risco que a Raquel está falando é muito, muito importante, Raquel. Bem lembrado. Você quer completar alguma coisa, Camila, sobre isso? Eu acho que pensando nesse desafio de tentar ser assertivo com um chefe desses, né? Se depois da avaliação de risco a pessoa entende que assim, acho que eu posso testar. Eu tentaria também, como dica, aliar a assertividade com a empatia. Né? Quando a gente articula essas duas habilidades, normalmente a gente consegue reduzir um pouco o risco de reação indesejada do interlocutor. Né? Então, a gente ser empático com a pessoa, entender as necessidades daquela pessoa, né? Mas, por outro lado, também, né,
sermos assertivos e conseguirmos nos colocar, né? É uma tentativa aí mais sutil da gente ser assertivo em alguns ambientes, né? Tá montado. Camila, muito bom. Eu acho que até o final dessa live eu vou aprender, com certeza. Olha só, antes de seguir adiante, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem mais perguntas aqui, a gente vai falar, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para vocês que apareceu aí de forma recorrente ao longo da semana. As pessoas querem saber como ensinar assertividade, especialmente num contexto terapêutico, num contexto de atendimento clínico. E aí, que recursos, inclusive foi perguntado especificamente para mim, como usar recursos, os recursos todos que a gente fala, no ambiente de atendimento clínico. Eu gostaria de ouvir vocês. Quem quer começar agora? Posso começar? Depois você me complementa, Raquel. Acho que dá para a gente pensar em vários recursos aí que a gente vai usar para desenvolver assertividade. Acho que o primeiro ponto que a Raquel já levantou é esse autoconhecimento, né? Então, a pessoa primeiro entender um pouquinho quais são as dificuldades dela, né? Quais são os sentimentos que ela tem, como é que são as relações dela, como é que são os interlocutores dela. Então, acho que esse é um primeiro passo importante para desenvolver assertividade, né? Agora, pensando aí que a pessoa já tem essa consciência, que recursos que a gente pode utilizar? Eu acho que dá para a gente utilizar vários recursos disponíveis na mídia, né? Então, a gente pode usar vídeos, a gente pode usar trechos de filmes, a gente pode usar livros, né? Por exemplo, com criança, eu gosto bastante de usar as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, pensando a Mônica como um personagem mais agressivo, e aí a gente trabalhar um pouquinho nisso, né? Para a criança entender aí esse padrão mais agressivo, e que outro padrão que poderia ser mais saudável aí na relação da Mônica, principalmente com o Cebolinha, né? Pensando em filmes, tem vários filmes aí que a gente pode olhar um pouquinho para assertividade. A gente tem, por exemplo, um que está relacionando com bullying ainda para crianças, né? Do Lucas, o Intruso no Formigueiro, que eu acho que é um filme bem bacana e que trabalha essa questão da agressividade, da passividade, né? Mas a gente também tem filmes para adultos. A Zilda, né, também colocou esses dias, né? Acho que essas semanas, colocou um filme brasileiro, né? Que também trata um pouquinho aí da passividade. Tem um filme que, se não me engano, chama, acho que é Gaiola de Ouro, alguma coisa assim. É um filme português que fala também sobre um casal que tem uma dificuldade grande em ser assertivo, né? Então dá para a gente pedir para os pacientes verem trechinhos aí desses filmes. Tem também um vídeo que eu gosto bastante, que é Gostei do comentário do Antônio. O Antônio foi meu aluno. Tem um vídeo que eu gosto bastante, né? Que o vídeo de assertividade naquele canal Minutos Psíquicos. Eu trabalho com ele tanto para crianças, quanto para adolescentes, quanto para adultos, né? No sentido de uma psicoeducação aí do que é assertividade, e já dando alguns exemplos ao longo aí do vídeo, então eu também gosto dele como um recurso. E também, eu acho que dá para a gente pensar em vivências. Eu sei que as vivências do Amigo da Zilda, elas são mais planejadas para o trabalho em grupo, né? E é muito rico. Eu também já apliquei vivências boas, Zilda. Nesse livro aí tem muitas vivências legais. Tem um livro infantil também que tem vivências. Tem um livro de adultos que tem vivências legais, que a Zilda está mostrando. Então, acho que dá para a gente adaptar bastante, né, as vivências em grupo para uma atividade mais individual na clínica. Por exemplo, esse livro que a Zilda está mostrando, né, que é Habilidades Sociais na Infância, tem várias vivências, tem uma que é o sim e o não. Essa dá para a gente fazer com as crianças na clínica individualmente, né? A gente participa enquanto psicoterapeuta da vivência, né? Então, também dá para a gente adaptar. As vivências são planejadas para grupo, mas dá para a gente adaptar para o individual também na clínica. Então, acho que temos vários recursos aí para a gente usar. Além disso, depois eu passo a bola para a Raquel, que estou falando demais, né? Mas, além disso, eu acho que também dá para a gente olhar para modelos. Nós, enquanto psicoterapeutas, também podemos ser assertivos e usar isso como modelo, né? De assertividade. Então, ao invés de sermos agressivos ou passivos, a gente usar nosso repertório assertivo com os nossos clientes e, assim, ensiná-los a serem assertivos. Faz sentido, Raquel? O que você vê aí na tua prática? Camila, são excelentes as ideias aí, os recursos, né, para a gente ampliar o repertório assertivo dos pacientes e trazer coisas de fora, materiais, literatura, ajuda muito, né? Eu sempre recomendo para os pacientes lerem bastante. Eu acho que essa parte de psicoeducação ajuda muito mesmo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que eu acho que colabora, que ajuda nesse desenvolvimento, é roleplay em sessão. Então, eu sempre trago as situações, às vezes até situações vividas pelo paciente, que ele relata,
data, tudo mais, ou do passado, ou do presente, que eu trago para a gente discutir, vou dando feedback, né? Então vai. Então, como é que você fez de tal jeito naquela situação? Pensando agora em tudo que a gente conversou e tudo mais, como que você poderia fazer diferente? Ah, não sei, difícil, não consigo imaginar, tudo mais. Vai, vamos tentar. Então, vou estimulando o paciente a tentar algumas alternativas. Às vezes sai ali meio incipiente, né? Um pouquinho ainda introspectivo no jeito de falar, um pouquinho difícil ainda para sair. E aí eu vou dando feedback e dando alternativas. Ó, tal parte foi legal, mas tal parte também ficou um pouco agressivo. Vamos mudar? Vamos melhorar? É legal que tinha uma pacientinha adolescente, duas, que tiveram o hábito de fazer isso. Antes de responder mensagens de WhatsApp, algumas coisas mais desafiadoras, elas mandavam um texto para mim. Ó, escrevi assim, o que você acha? Ficou bom? Dá uma lida. Não sei se era exatamente isso que eu queria dizer. Ó, cuida de tal coisa. Teve uma paciente que tinha uma dificuldade muito significativa com uma pessoa da família, e a pessoa mandava mensagens para ela pelo WhatsApp, e um dia eu falei para ela, vai, abre aí o WhatsApp e vamos ver. Aí a gente fazia, inclusive, a sessão online, eu falei, abre, compartilha a tela comigo, vamos ver. E aí a gente foi lendo, então o que você quer falar? Como você pode colocar isso em palavras e tudo mais? Como você está sentindo? Então, bem passo a passo mesmo. Eu acho que esse é um ponto que colabora muito para esse desenvolvimento. E um segundo passo, que eu acho que também ajuda, é a pessoa planejar, iniciar o repertório assertivo com pessoas do seu contexto que ela se sinta mais segura. Então, pessoas que são mais fáceis para ela. Eu sempre faço esse elenco. Quem são as pessoas que você se sente mais confortável e mais segura em se posicionar, em falar o que pensa, tudo mais? Vamos começar esse treinamento, porque tem uma chance de ter consequências mais leves, mais fáceis, mais benéficas. Então, eu acho que também é um processo gradativo para o desenvolvimento desse padrão. Gente, olha, eu não poderia. Muito bom, muito boas as suas contribuições, Raquel, mas eu não poderia deixar de falar desse livro. Por quê? Porque nesse livro a gente tem atividades multimídia também, que podem ser feitas tanto na clínica como independente. Quem não está fazendo terapia também pode aprender assertividade realizando essas atividades que são propostas aqui. E aí algumas atividades são de exercitar mesmo, de exercícios interpessoais. Então, nós pedimos para as pessoas, porque uma das coisas importantes, não é? Acho que vocês têm vivido isso, uma das coisas importantes é a pessoa começar a perceber qual é o impacto das suas ações sobre o outro, sobre o contexto, como o contexto impacta sobre ela, como ela pode modular a sua interação com as outras pessoas de uma maneira a dizer tudo o que pensa, a ser assertiva, etc., sem magoar. E isso daí tem muito a ver com uma pergunta que apareceu aqui, que eu vou até chamar a atenção de vocês, que é essa da Patrícia. Patrícia, muito bom, Patrícia. Poderiam dar exemplos de comunicação? Deixa eu só puxar aqui. Não estou conseguindo puxar aqui, peraí. Aqui, pronto. De comunicação assertiva dentro de um relacionamento amoroso? Alguma situação de diálogo? Olha, eu queria falar uma coisa aqui. Eu acho que a assertividade é mais difícil nos relacionamentos afetivos mais afetivos. Quer dizer, é muito mais fácil você ser assertivo com um estranho do que com uma pessoa muito querida sua. É muito difícil você chegar para uma pessoa super querida, sua amiga querida, e dizer, olha, o que você fez ontem não foi legal, você me ofendeu pra caramba, eu gostaria que você não fizesse mais isso, a gente é amigo, vamos tentar resolver essa situação de uma maneira, mas sem conflito. É muito mais difícil fazer isso com pessoas do nosso relacionamento afetivo, não é? Então, assertividade, mas é aí que precisa. É justamente aí, com essas pessoas que você está convivendo mais, você está o tempo todo dependendo afetivamente dessas pessoas também. Então, é importante que você diga o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o que está adequado, o que pode melhorar. A comunicação assertiva é um dos pilares dos casamentos saudáveis. Existe pesquisa mostrando isso, é uma das coisas. Tem outras, mas essa é uma das coisas importantes. Então, Patrícia, vocês concordam, Camila, Raquel? Vamos em frente. Tem tanta pergunta aqui que eu estou achando maravilhoso, gente. Vocês estão participando mesmo, está bem legal isso, viu? Tem elogios para vocês, tem
alguém falando que está lendo aqui o livro. Quem é? A André Rodrigues. André, está lendo esse livro? Depois me conta o que você está achando, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aqui é uma pergunta da Mayra Del Gingaro. Eu não sei se eu estou falando... Hã? Mayra Del Gingaro, acho que é isso, né? Então, deixa eu fixar aqui o comentário dela para vocês verem. Ó, eu sempre tenho dificuldade aqui depois. Vamos lá. Boa noite, professora e profissionais. Sou psicóloga clínica há 20 anos e tenho dificuldade de desenvolver um melhor repertório social para 2 pacientes adultos jovens com diagnóstico de TLEV, né? Transtorno de espectro autista. Muito boa pergunta. Eu acho que aqui vale a pena a gente comentar o quanto que habilidades sociais e, em particular, assertividade, fazem parte dos programas educativos e terapêuticos das pessoas com necessidades educativas especiais. E o transtorno de espectro autista é um deles. Inclusive, é uma das áreas onde tem mais pesquisa, mais investimento, mais programas, mais propostas em termos de treinamento de habilidades sociais. E então, mas a sua dificuldade, é claro, é difícil, mas existem alternativas que poderiam ser pesquisadas aí, que poderiam ser verificadas. Eu gostaria de saber da Raquel e da Camilinha se vocês já lidaram especificamente com clientes com transtorno do espectro autista. Bom, vou começar respondendo. Não, Zilda, eu não atendo, né, pacientes com desenvolvimento atípico, porque é um campo bem específico, né, que tem todo um conjunto de estratégias, né, apesar da análise do comportamento ser uma metodologia muito eficaz, né, para o atendimento de pessoas com espectro autista. O espectro, né, ele tem algumas especificidades, a pessoa que está dentro do espectro tem algumas especificidades que requer uma minúcia aí de conhecimento, e como eu não tenho treinamento e estudo do espectro, eu prefiro não atender, porque eu entendo que tem todo um treinamento e desenvolvimento de habilidades bem específicas dos terapeutas, e que aí pessoas que estão treinadas para isso podem fazer um trabalho melhor, né? Então eu opto por não atender. Isso. Camilinha, você atende? Inclusive, é claro, o método ABA, que é o mais utilizado com essa população. Então, a minha resposta, Mayra, é procurar exatamente nos materiais de ABA, com o pessoal especializado em ABA, os procedimentos específicos para lidar com esses jovens, essas crianças, na verdade são jovens, com transtorno. Gente, tem um monte de perguntas, nossa live está quase terminando, nós não vamos dar conta de todas, mas eu prometo que eu vou postar e a gente vai colocar a resposta embaixo ao longo dessa semana. Tem uma porção de perguntas que já tinham aparecido ao longo da semana, mas acho que um comentário aqui, uma pergunta que eu acho bem bacana, deixa eu ver aqui. É uma pessoa que perguntou, deixa eu ver quem é, Sidney. Eu vou só dar espaço aqui para uma, não vai dar para falar de todas. Mas é uma pessoa que pergunta o seguinte: como que eu posso ensinar habilidades sociais se eu não tenho? E agora, gente? Como é que a gente lida com isso? Realmente é uma situação difícil. Veja, é muito importante para ensinar, para ajudar outras pessoas, você desenvolver as próprias habilidades. Esse livro aqui, embora não seja um livro para professores, ele foi colocado num curso de formação para professores. Por quê? Os professores estão lá para ensinar uma série de habilidades para as crianças e eles são modelos importantes. Os pais são modelos. Se a gente quer ajudar alguém, se você é supervisor, você é um modelo. E é importante que você desenvolva também as suas habilidades. Você pode até ajudar lendo algumas coisas, com dificuldade de desempenhar, mas com base mais teórica, mas é importante que você desenvolva as suas habilidades para ajudar melhor aquelas pessoas que te procuram, seja você psicólogo, terapeuta. Concordam comigo? Eu acho que é por aí, né?
E também acho, Zilda, que ser um psicoterapeuta assertivo é importante para a gente. Enquanto psicólogo, a gente vai precisar ser assertivo ao falar de pagamento, ao falar sobre faltas, ao fazer algumas análises difíceis aí para o cliente. Então, acho que é importante não só para a gente ser um modelo para os nossos pacientes, mas também para a gente. Terapeutas mais assertivos são terapeutas mais felizes. Eu estou no finalzinho, tem um minuto aqui para cada um de nós falar. Eu só quero passar, então, a palavra para a Camila e para a Raquel e fechar no último minuto. Vamos lá. E a gente promete que vamos retomar todas as perguntas que vocês fizeram. Essa live vai ficar disponível, gravada, e também trechos que a gente vai extrair para discutir mais ao longo da semana no nosso perfil. Continuem me acompanhando, continuem curtindo, comentando, porque nós temos muito ainda para fazer nessa área. Passo a palavra para as minhas convidadas. Bom, eu queria finalizar dizendo que essa parte das habilidades sociais do psicólogo ela é fundamental. Inclusive, isso foi tema da minha tese de doutorado, né, que estudou o quanto baixo repertório de habilidades sociais dificulta o atendimento e os resultados terapêuticos. Então, eu acho que essa realmente é uma questão super importante, inclusive por isso nós inserimos no curso de psicologia aqui da faculdade uma disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional em que a gente discute as habilidades sociais dos alunos e futuros terapeutas, dada a importância e a necessidade dessas habilidades no repertório, não só pessoal, mas também profissional. Então, queria agradecer Zilda, Camilinha, todos que participaram, deixar um beijo enorme e falar que nós estamos aí para próximas. Então, é isso que eu queria falar. Próxima. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma próxima para dar conta do resto das perguntas. O que vocês acham? A gente pode agendar e conversar mais um pouquinho outro dia para a gente fechar as outras perguntas. Quem achou a boa ideia, coloca aí para a gente incrementar essa ideia, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aí o like, por favor. Camila? Gente, queria agradecer o convite da professora Zilda, a companhia da Raquel, muito gostoso revê-la, Raquel, agradecer a todo mundo que participou, os comentários muito positivos aí, que fazem a gente querer voltar mesmo para falar mais sobre esse tema, e incentivar, gente, vamos exercitar a assertividade, que é um desafio, mas vale a pena. Eu tenho a agradecer, gente, vocês foram muito especiais, me deram muito, muito alento para continuar. Hoje nós tivemos mais de 100 pessoas que começaram a acompanhar. Por quê? Porque estão interessados nesses temas e nós temos que dar atendimento a isso. Muito obrigada para vocês todos. Um beijo grande no coração. Beijo, pessoal. Alunos da Unifeb, beijo especial. Os pacientinhos acompanhando. Beijo, Fran. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada.